O que é o whey protein, a proteína do soro do leite? Para que ela serve? Será que eu posso tomar? Se eu estou em processo de emagrecimento, será que eu posso tomar? Será que eu não vou ficar muito forte se eu tomar proteína? Enfim, são vários questionamentos envolvendo essa questão aí da proteína do soro do leite ou das proteínas em geral, da carne ou proteína vegetal. Eu lembro, inclusive, né, de que quando eu comecei a tomar a proteína, whey protein, eu cheguei em casa com um pote, minha mãe falou assim: menina do céu, você tá tomando isso daí, será que você não vai ficar muito forte? E eu vejo que acontece aí com muita gente, às vezes acaba tendo um preconceito. Muitos pacientes, inclusive, às vezes que estão em processo de emagrecimento, pacientes idosos, acabam tendo esse questionamento e tendo um preconceito em relação à proteína em si. E o que acontece? A proteína, ela é muito importante para a nossa construção do corpo em si. Tanto falando na questão muscular, quanto tecidos em geral. Por exemplo, até o cabelo. Ou seja, se nós estamos com deficiência de proteína na nossa dieta, essa parte da construção vai ficar comprometida. Será que todo mundo tem que tomar whey protein então, ou qualquer outro tipo de proteína? Não necessariamente. Só que o que acontece? Muitas pessoas acabam não ingerindo a quantidade adequada de proteína do dia. Um exemplo de pacientes assim, pacientes idosos, por exemplo, é muito bem-vinda a suplementação com proteína, porque eles acabam aí diminuindo essa questão da ingesta de proteína. Pacientes que treinam, que acabam tendo uma demanda maior, ou aqueles pacientes que simplesmente também não gostam de comer carne ou proteínas na sua dieta, acaba ficando deficiente. Por exemplo, eu não gosto muito de comer carne, além de tudo treino. Então a suplementação de proteína é muito bem-vinda para mim. Então, ou seja, se você estiver comendo a quantidade certa de proteína na sua dieta, você não precisa suplementar. Mas se você não estiver ingerindo essa quantidade certa, é muito interessante estar adicionando uma proteína. Sem contar que existem outros benefícios com a sua suplementação, né? Com a sua adicionar na dieta. Um exemplo é ajudar na saciedade, na queima de gordura e, consequentemente, na queima de gordura. Por quê? A proteína, ela dá saciedade. Foi até demonstrado um estudo que os pacientes que tiveram uma ingestão de proteína, a suplementação de proteína, diminuíram uma ingesta de mais ou menos 500 calorias no dia. Por quê? Porque a proteína dá saciedade. Às vezes a gente fica fazendo os lanchinhos, mas com muito carboidrato, e colocar uma proteína dá essa sensação de saciedade. Sem contar que ela ajuda na regulação dos nossos hormônios, grelina e leptina, nos dando mais saciedade também. Ou seja, ele é muito bacana numa estratégia aí de emagrecimento. Nós aqui na clínica, trabalhando com nutricionista, a gente sempre tenta adicionar isso na estratégia do nosso paciente. Claro, sem necessidade. E outro ponto muito importante, que é o mais famoso, ajuda na questão da construção e recuperação muscular. Como eu falei, como a proteína é uma proteína de construção, né? É uma matéria-prima de construção, ela é muito importante para aqueles pacientes que fazem atividade física e para aqueles pacientes também pós-atividade física, né? Por ajudar na reconstrução e na recuperação muscular. Então, vale muito a pena. Outro ponto muito importante, que às vezes não é muito divulgado, é que a suplementação com a proteína ajuda a equilibrar os níveis de glicose sanguínea. Inclusive, até tem sido utilizado para pacientes diabéticos com esse intuito, por aumentar as incretinas intestinais. Às vezes até com a adequação do nutricionista, acaba colocando antes das refeições para auxiliar no controle da glicemia. Olha só que bacana, às vezes a gente pensa que é só para um motivo, mas acaba ajudando em outro. Então é muito bem-vindo para esses pacientes diabéticos também. Tem estudos que também demonstram que ele ajuda na melhora da imunidade, né? Ajuda também na questão de aumentar os níveis de glutationa. Para quem não sabe, a glutationa é o nosso maior antioxidante que nós temos no corpo. Então ele ajuda aí nessa questão de combater radicais livres e no processo de envelhecimento. E eu falei para vocês também na questão dos idosos, tem estudos demonstrando que ele ajuda na prolongação da vida útil. Por quê? Vocês já perceberam que os idosos, eles vão comendo menos proteína e, consequentemente, também eles vão ficando sarcopênicos. O que é sarcopênico, gente? Não tem músculo. E o músculo é muito importante para a nossa estrutura do corpo. Sem músculo, a gente não consegue fazer nossas atividades rotineiras, né? E os idosinhos vão ficando cada vez mais assim, mais encurvadinhos, não tem força para levantar. Ou seja, a suplementação de proteína ajuda até nessa questão
da longevidade, pois melhora a questão estrutural corporal dos idosos. Não é pena olhar para esses pacientes. A gente acha que é só para paciente que está na academia, malhando. A gente vê que tem outras indicações, chegando desde a questão de emagrecimento, quanto pacientes idosos, também para pacientes diabéticos e auxiliando nessa questão da imunidade também. Ou seja, existem inúmeros benefícios. E muita gente me pergunta assim, mas doutora, qual proteína utilizar? Porque hoje em dia no mercado existem inúmeras opções de proteínas. Só que algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, principalmente para a proteína, é uma proteína de qualidade e livre de adoçantes artificiais, corantes artificiais, porque senão às vezes a gente está repondo a questão da proteína, mas está colocando o nosso corpo exposto a toxinas e outras coisas que a gente não deseja. Então é muito importante que haja esse conjunto, a gente avaliar a qualidade da proteína. E é por isso que eu fiz o vídeo aqui, que vai ser essa segunda parte, que eu vou mostrar para vocês as melhores escolhas de proteína, avaliando custo-benefício, tá? Quantidade proteica e custo por dose de cada proteína. Aí fica a critério de vocês ver qual vocês querem colocar e adicionar na sua rotina. Eu acho que a proteína ela é muito bem-vinda e deve ser avaliada assim para essas indicações que eu falei para vocês. Discuta com seu médico, com seu nutricionista, a necessidade de estar incluindo e avalie essas possibilidades boas que eu vou deixar aqui.